Muito bem, é uma alegria para nós também hoje recebermos aqui, ministrando nos 2 cultos, Pastor Drummond, e eu já quero aproveitar e convidá-lo aqui para ministrar mais uma palavra poderosa dessa série Grandes Perguntas, amém? Graças a Deus, seja bem-vindo. Vou deixá-lo bem à vontade aqui, Deus vai usá-lo poderosamente, amém? Glória a Deus, que bom rever os irmãos, que bom estar aqui nessa manhã, é uma bênção, é um privilégio para mim estar aqui. A gente está tão feliz quando a gente consegue pregar e as pessoas estarem presentes, né, gente? Eu estou fazendo muita live, muita coisa assim online, mas para mim nada substitui esse momento onde a gente está junto, né? Podermos olhar no outro, mesmo que seja aquele olhar que tem que dizer tudo porque a máscara está cobrindo o rosto, né? A gente olha um para o outro e fala assim, bem-vindo, oi, é tudo com o olho, mas é muito bom poder a gente celebrar junto, a gente tem valorizado muito, eu creio que momentos assim fazem a gente valorizar bastante a congregação, o estar junto, o estar conectado, né? Nós estivemos juntos ali no retiro, e a gente nem imaginava que passaríamos por um tempo no mundo como esse, né, gente? Mas também, todas as vezes que eu tenho oportunidade de estar com vocês, de estar com esses pastores lindos que vocês têm, é algo muito precioso. Eu sempre saio abençoado, enriquecido, tocado por Deus de alguma forma. Antes da gente mergulhar na palavra, o que nós vamos falar hoje, eu queria muito te dar um encorajamento, algo que Deus tem me dado nesse tempo para abençoar, para encorajar os irmãos. Eu até passei para o pastor Mateus essa oportunidade para estender para toda a igreja. Nós abrimos agora, na verdade, nessa terça-feira, o curso Sabedoria para o Dia a Dia. Ele vai ser um curso online, onde nós vamos estudar a sabedoria. Aonde, Drummond? No livro de Tiago. Alguns historiadores chamam o livro de Tiago de Provérbios do Novo Testamento, pela mesma ênfase também em sabedoria. Então, se você quiser aprender, nós vamos caminhar versículo por versículo no livro de Tiago. Gente, é muito tesouro que tem nessa epístola. Para quem pode fazer o curso, irmão? Todo mundo que quer crescer. Quem quer crescer em fé aqui, gente? Irmãos, esse curso, eu creio, vai abençoar muito a sua vida. Você vai, se você desejar, eu preparei algo especial para abençoar muitos irmãos, inclusive vocês, especial para vocês, um desconto. Quem gosta de desconto, levanta a mão e o pé. Eu gosto. Minha esposa falou assim, não, amor, a gente podia botar o nome da filha de Sally. Por que Sally? Não, Sally é desconto. Eu preparei uma promoção para os irmãos, para abençoar vocês. E se você quiser participar dessa promoção, é só entrar lá no perfil meu do Instagram, tem um link, né, uma sala que a gente chama de Sala VIP, onde você vai saber todas as informações para você adquirir o desconto. Então, lá na minha bio, no meu perfil, no meu Insta, você vai ter um link ali, você clica. O pastor, você conseguiu passar, pastor, aquele link? O pastor já até passou no WhatsApp da igreja, então já está no WhatsApp da igreja esse link para que você possa clicar lá e já está. Eu passei para ele antes para oferecer aos irmãos, tá bom? Eu creio que vai te abençoar muito, você vai ver que é muito, mas muito barato. Inclusive, no curso, tem um livro que eu escrevi, versículo por versículo de Tiago, que é o Fazer Comprova o Saber. Fazendo a inscrição no curso, você ganha automaticamente o livro lá, tá bom? Irmãos, eu achei muito, mas muito interessante a série que vocês estão caminhando já há alguns domingos, que são as grandes perguntas. Você vai ficar impressionado e assustado como a Bíblia tem e fala de grandes perguntas, né? Grandes realidades. Pastor Mateus me disse que o primeiro momento de vocês era com 2 perguntas que estão ali no livro de Gênesis, quando Deus pergunta onde você está, Adão, e também pergunta para Caim, aonde está o teu irmão? Perguntas que falam de relacionamento com Deus e de relacionamento com o próximo. A Bíblia vai falando de várias perguntas, e as perguntas elas são interessantes, porque elas nos fazem refletir. A pergunta que eu tenho para vocês hoje, eu também espero e oro para que você possa refletir no que você vai ouvir.
Porque essa pergunta, ela tem duas palavrinhas chamadas até quando. Vamos repetir? 1, 2, 3 e... Saudade de ouvir a igreja. Irmãos, eu preguei aqui em Lagoinha, na sede dessa conferência do Espírito Santo que tivemos. Irmão, pregar sozinho é difícil demais. Te fala com a câmera, aí dá aquela coceira de pregador para falar assim, fala com o irmão que está do teu lado. E eu me segurei para não fazer isso. Mas essas duas perguntinhas são para nós algo muito precioso para pensar. Primeiro vamos entender o que elas significam, né? Quando você vê a primeira palavra aí, até fala de limite. Por exemplo, para eu não cair daqui de cima, eu tenho até esse lugar para ir. Esse até fala de limite. Então, a primeira palavra da nossa pergunta, até quando? O até fala de limite. O quando fala de tempo. Essa expressão, então, é uma expressão que fala assim, até que limite de tempo, ou até quando você vai fazer isso? Agora, eu não sei se vocês já repararam uma coisa, toda vez que a gente usa até quando, não é para indicar que o limite do tempo chegou, ou que o limite do tempo vai chegar. Quando a gente usa até quando, vocês já repararam, que é para indicar que já passou da hora, que a pessoa já passou do limite do tempo, ela já atravessou o limite que ela tinha. Quer ver? A minha mãe, as mães aí, cadê as mães? Levanta a mão aí, as mães aí. As mães, quando usam até quando, vocês podem ser sinceras aí, quando você usa um até quando com seu filho, você está querendo dizer que seu filho já passou da hora de estar fazendo aquilo. Eu me lembro da minha mãe, quando eu estava jogando videogame, era criança, eu amava jogar Mega Drive. Quem lembra do Mega Drive aqui, gente? É, pastor, nós estamos envelhecendo, hein, galera? Tem gente falando assim, o que é isso? Eu conheço PlayStation, Xbox. Mas eu jogando meu videogame, Mega Drive lá, e eu ficava entretido com aquilo. Eu me lembro da minha mãe chegar assim, na sala onde eu estava brincando, e falava assim, até quando você vai ficar jogando esse videogame? Quando a minha mãe falava, até quando você vai ficar jogando esse videogame, irmão? Era uma coisa tipo assim, se continuar jogando, morre. Porque você já passou da hora, é ou não é? Eu me lembro, eu sou natural do Rio, do lado da minha casa no Rio tinha um campinho de futebol, imagina, do lado da casa um campinho de futebol. Eu amava jogar bola. Irmão, eu esqueci de comer, de tomar banho. Eu só queria jogar bola, irmão. Às vezes tinha, né, alguma coisa de criança assim, remédio para tomar. Minha mãe, ela subia assim, porque como era do lado, no telhado de casa ela me gritava, Drummond, vem tomar remédio. Aí eu, não, mano, já vou, né? Já vou. E jogando. Drummond, até quando eu vou te chamar? Irmão, eu ousei naquele dia falar assim, já vou. Depois do até quando? Daqui a pouco, gente, imagina, criança, o mico que eu passei. Vem a minha mãe com uma colherzinha do remédio entrando no campo. Todo mundo parou, todo mundo começou a rir de mim, me zoar. Falei, mãe, já ia. Ah, ia sim, toma. Mas os nossos até quando, gente, eles falam que o tempo já passou, que já é hora da gente estar fazendo uma outra coisa. Drummond, você está falando isso, mas a série é sobre grandes perguntas que Deus nos faz. Exato. Porque a partir de agora, irmãos, nós vamos ver os até quandos da Bíblia. Deus também fala até quando. Vem comigo na sua Bíblia, então, para a gente ver isso. Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6.
Nós vemos o sábio Salomão aqui dizer até quando. Verso 9. Provérbios 6, verso 9 diz assim: ó preguiçoso. O que, igreja? Não, a sequência aí, a nossa pergunta. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do seu sono? Salomão aqui diz: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Até quando, vou usar aqui um pouquinho, até quando vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Irmãos, Salomão diz algo muito importante para nós, e que mostra que Deus está atento a uma coisa chamada preguiça. Até quando o preguiçoso deixará a preguiça dominar? Até quando ficará na preguiça? Vamos ser rasgados e sinceros aqui nessa manhã. Quem já sentiu preguiça na vida, levanta a mão e o pé. Vamos confessar o pecado essa noite. Tem um irmão que fala assim para mim: não, pastor, eu não sou preguiçoso não, eu sou um cara trabalhador. Deixa eu te dizer uma coisa. A preguiça pode não estar no trabalho, mas tem gente que não tem preguiça de trabalhar, mas tem preguiça de ler a Bíblia. Ai, pastor, eu tenho uma preguiça de ler a Bíblia, embaralha a vista. Ai, pastor, eu tenho uma preguiça de orar, Deus já conhece o meu coração. Qual é a área da sua vida que você tem preguiça? Ô, gente, vamos fazer um confessionário aqui essa manhã. Nesse tempo de pandemia que começou ali em março, quem sentiu preguiça nessa pandemia? Só eu, gente? Você fala... Ainda tem gente que falou assim: até quando estaremos na pandemia? Parece que para nós já passou da hora, né? Embora a gente dê risada, embora a gente realmente tenha um senso de humor com preguiça, não podemos nos esquecer de uma coisa, irmãos: preguiça é pecado. E é tão terrível perceber que eu converso com pessoas hoje, que estão sofrendo hoje pela preguiça de ontem. Preguiça de buscar a Deus, preguiça de orar, preguiça de estudar, preguiça de se envolver. E estão sofrendo hoje pela preguiça de ontem. Se você abrir em Provérbios 6, dá uma olhadinha para trás. O verso 6, Provérbios 6, 6, diz assim, olha: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega, ou seja, na colheita, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Ô, gente, é impressionante. Salomão usa a comparação com a formiga, e ele diz que a formiga não tem liderança, não tem chefe. A formiga não tem chefe para dizer para ela: faz isso, faz aquilo. Não. A formiga não tem estímulo externo, mas a formiga tem autoliderança. Pega isso aqui. Uma pessoa que quer lidar com a preguiça se autolidera. Não fica precisando de alguém na orelha falando: ora, busca, faz isso, arruma o quarto, lava a louça. Não, eu vou fazer isso. Eu sei que tem que fazer, eu vou me autoliderar. Eu vou ter disciplina para isso. Não vou aceitar essa situação. Mas eu estou com preguiça, mas mesmo com preguiça eu vou fazer isso. A formiga, ela tem autoliderança. Irmão, ela está se preparando para um tempo.
para um tempo do verão, ela primeiro vislumbra aquilo, olha só isso, ela vislumbra um tempo e prepara-se mantimento. Por quê? Porque ela sabe que quando chegar aquele tempo, ela não vai ter. Amado, esse tempo, esses meses de pandemia, é um tempo de você se preparar por aquilo que ainda há de vir. A preguiça vai dizer para você assim, deixa isso para lá, porque todo preguiçoso é procrastinador. É ou não é? Você vai falar com o preguiçoso, vamos fazer, amanhã a gente faz. Quando a pandemia acabar, a gente faz. Até quando? Até quando vamos ficar deitados? Interessante que as pessoas que têm preguiça, geralmente não admitem. Você pode conversar com o pastor Mateus mais tarde, você vai reparar uma coisa. Toda vez, vamos colocar assim para não ser absoluto, né? 95% das vezes que ele foi cobrar alguém, algum líder, por não ter feito alguma coisa, a pessoa deu N desculpas. Trânsito, dinheiro, minha família, minha casa, meus estudos. Irmão, 95% das vezes é sempre alguma desculpa do tipo. Mas, irmão, é pouquíssimas vezes que você ouve alguém falar assim, pastor, eu não fiz isso porque eu estava com uma preguiça. Sabe por quê? Preguiça não se admite. E por isso que a preguiça muitas vezes não é transformada. Porque o que você não reconhece, você não muda. O que você não reconhece, você não muda. É por isso que a preguiça, embora a gente dê a risada sobre ela, ela fica escondida muitas vezes em nós, e nós não a reconhecemos, e por não reconhecermos, nunca tratamos com aquilo. Temos vergonha de dizer que somos preguiçosos em alguma área ou outra, e por não termos esse rasgar de coração, mantivemos a nossa vida nessa área. Mas o Senhor pergunta essa noite, até quando? Nessa manhã, até quando? Até quando? Provérbios capítulo 29. Abre lá comigo. Provérbios capítulo 29. Perdão, irmãos, eu li outro aqui. Provérbios 26, desculpe. Provérbios 26. Referência seguinte. Provérbios 26. Olha como é que Provérbios 26 fala, gente. Provérbios 26, verso 14. Vamos pegar o embalo no verso 13. Provérbios 26, verso 13 e 14. O 13 diz assim, diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. O preguiçoso, como a porta gira nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. Olha todo mundo aqui para mim, gente. Ali é dobradice, isso, melhor ainda, para você entender mais rápido. Como a porta, gonzo é fogo, né? Não sei se tem uma porta aqui, tem não. Quando você pega uma porta, gente, nós temos as dobradiças da porta. Olha a ilustração que Salomão fez para a gente. Falou assim, olha, como uma porta se gira em suas dobradizas, assim o preguiçoso se revira em sua cama. Como é que é isso, Drummond? A porta, ela faz movimento. Você abre e fecha. Mas a porta, gente, ela não sai do lugar. Preguiçoso tem aparência de movimento, mas não sai do lugar. Eita, que eu vou dizer de novo. Preguiçoso tem aparência de movimento, mas não sai do lugar. Muitas vezes, para não mostrar que é preguiçoso, a pessoa se movimenta. Ela dá uma impressão de atividade, mas ela não está produzindo nada. Gente, tem muita gente ativa demais, mas que não produz nada. A preguiça não fala só de ficar parado, inerte.
A preguiça também fala de muito movimento sem nenhuma produção. Deus não tem isso para nós e é por isso que Ele está dizendo: até quando ficarás deitado? Até quando se entregará a esse desânimo preguiçoso? Eu quero declarar nessa manhã que o tempo acabou. Nós vamos viver o melhor de Deus para nós, amém, gente? Segundo até quando na Bíblia? Está lá em 1º livro de Reis, capítulo 18, verso 21. 1º livro de Reis, capítulo 18, verso de número 21. Diz assim: então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se é Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Elias dirigiu-se ao povo e disse o que, igreja? 1, 2, 3 e? Até quando? Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Aqui o até quando de Deus em Elias para o povo de Israel dizia respeito a Baal e ao Senhor. Quem lembra desse texto é o famoso confronto de Elias com os 450 profetas de Baal no monte. E aqui depois vem o fogo do céu no altar, aquela realidade toda. Só que o povo parecia estar pendendo uma hora, oscilando uma hora para Baal e outra hora oscilando para Deus. Vem o profeta Elias e pontua dizendo o seguinte: até quando vocês vão oscilar entre Baal e Deus? Se a gente fosse dizer de uma forma mais rápida, a gente diria o seguinte: até quando vocês vão ficar indecisos? Até quando? Irmão, me assusta olhar para a igreja brasileira hoje e ver pessoas que conseguem um dia estarem vivendo uma vida longe de Deus, um dia no motel com uma mulher e um outro dia no culto adorando ao Senhor. Um dia na pornografia da internet e outro dia de mão levantada adorando. Chegou a hora e o tempo da decisão por Deus, meu irmão. Até quando vamos viver entre dois mundos, o mundo de Deus e o mundo da igreja, o mundo da religião, o mundo muitas vezes de uma vida comum e o mundo sobrenatural de intimidade com Deus? Até quando vamos ficar indecisos? Elias está nos dizendo o seguinte: chegou uma hora de decisão. Ou somos ou não somos, irmãos. Você pode achar esquisito as profecias do fim. Eu acho muito interessante que nos últimos dias, diz a Bíblia, o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Mas a Bíblia também diz o seguinte, que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria e muitos apostatariam da fé. Aí tem gente que vira para mim e fala assim: Drummond, não faz sentido para mim. Se nos últimos dias, antes da volta de Jesus, vai ter um derramamento do Espírito, e se nos últimos dias a Bíblia também diz que o amor de muitos vai se esfriar, parece ter um paradoxo, uma contradição. Porque de um lado parece avivamento, o Espírito sendo derramado sobre toda a carne. Do outro lado parece esfriamento. Aí a pessoa me pergunta assim: Drummond, qual é a profecia certa? A que vai ter fogo ou que vai ter frieza? Eu olho para a pessoa e falo assim: as duas estão certas. Ela diz: como assim? É que o que Deus está dizendo é o seguinte: vai ter um braço da igreja avivado em sinais, maravilhas, sobrenatural, a glória de Deus. E vai ter um outro braço, irmãos, completamente frio. O que não vai ter nos últimos tempos é espaço para ficar no meio do caminho. O que não vai ter nos últimos dias é gente para ficar em cima do muro.
O que não vai ter nos últimos dias é espaço para ficar oscilando entre Baal e Deus. Deus está nos chamando a um lugar de decisão. Até quando não vamos decidir de forma profunda? Gente, vamos ser sinceros. Escolher tem renúncia no meio. Por exemplo, eu peguei essa blusa vinho aqui para vir ministrar para vocês. Tinha outras blusas no guarda-roupa. Para escolher essa, irmão, olha como é que está embutida, escolha com a renúncia. Para escolher essa blusa, eu tive que renunciar às outras. Para você escolher a blusa que você veio para o culto hoje, você teve que renunciar às outras. Porque onde tem escolha, tem renúncia. Agora, tem muita gente que não escolhe porque está apegado ao que deve renunciar. Não, vocês não estão aqui comigo. Deixa eu repetir. Tem muita gente que não está escolhendo por algo, até quase caí. Não escolhe por algo. Por quê? Aí eu vou escolher pela blusa vinho. Mas essa branquinha, essa branquinha. É branquinha ou a vinho? Branquinha ou a vinho? Branquinha ou a vinho? E se ele continuar na decisão, irmão, ele nem vive com a branca, nem vive com a vinho. Porque para escolher você vai ter que renunciar. E tem gente me ouvindo aqui que não está escolhendo porque está apegado àquilo que deve renunciar. Até quando? Até quando na preguiça? Até quando na indecisão? Terceiro, até quando? 1 Samuel 16, vai comigo lá. 1 Samuel 16, verso 1. Samuel 16, verso 1. Nosso terceiro até quando, né? 1 Samuel 16, verso 1. Olha até com vocês. O Senhor disse a Samuel. Disse o quê, gente? Até quando? É a nossa chave. Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Gente, conhecemos a história. Saul pecou contra Deus de forma terrível. Deus o rejeitou. Foi Deus, e a gente precisa lembrar disso, foi Deus quem levantou Saul, mas pelas posturas de Saul, Saul foi rejeitado por Deus. Aí o que Deus fez? Chama Samuel para ungir a sucessão de Saul, que a gente já sabe que é Davi. Mas, irmãos, eu acho muito interessante esse texto, porque quem liberou a palavra de que Saul já não deveria mais ser rei de Israel foi o próprio Samuel. Mas sabe o que parece estar acontecendo aqui? Parece que Samuel está assim, sabe? Triste, cabisbaixo. Não dá para... Eu tenho uma mania, gente, desculpa. Deixa eu sentar para cá. Isso. Parece que Saul está assim, sabe? Samuel está assim. Puxa, Saul foi rejeitado. Estou muito triste. Tem umas versões que não falam que ele estava entristecido, não. Diz que ele estava com pena, com dó de Saul. Aí Deus vira para ele. Irmão, lembram que até quando a gente fala é porque já passou da hora de estar daquele jeito? Vem Deus e fala assim para ele: até quando você vai ficar entristecido por causa de Saul? Drummond, mas Samuel já era profeta. Irmão, tem profeta que fica apegado a tempos que Deus não tem mais. Drummond, eu tenho um apego com o tempo nessa igreja que a gente fazia isso e aquilo. Ô, irmão, larga isso. Mas foi muito bom, foi. Teve coisa muito boa que Saul fez.
Foi Deus quem fez. Tem gente que fica preso ao que Deus fez. Não foi Deus quem fez, foi Deus que levantou Saul. Foi Deus quem tem trabalhado nessa igreja. Foi Deus quem tem trabalhado na vida do pastor Mateus, da Dana. Foi Deus quem tem trabalhado na sua história. Posso ouvir um amém seu aí, gente? Foi Deus. Drummond, mas e agora? Deus está mandando deixar isso de lado para começar uma nova fase, um novo projeto, um novo jeito de fazer. Ei, meu irmão, até quando você vai ficar apegado ao passado? Eu acho forte porque tem um cunho emocional aqui. O homem está triste, gente. Ele está triste, ele está apegado a Saul. E Deus diz para ele, não fique assim. Até quando você vai ficar assim? Ou seja, já não era para você estar assim. Irmão, a gente está passando tempo demais em zonas emocionais que Deus não tem para nós. Até quando? Irmão, já estamos meses nessa pandemia. Até quando você vai deixar esse desânimo governar você? Tem uns irmãos falando assim para mim, ai pastor, que pena, é um ano perdido. Perdido para você, irmão, porque você e eu vamos nos aprofundar em Deus e mergulhar nele. Mas tudo em volta, Drummond, parece estar parando. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se os limites estão ao seu redor, eu quero te dizer que existe uma profundidade para você mergulhar, irmão. Dá para crescer de outras formas. Até quando você vai ficar abraçado com essa tristeza, esse desânimo, com esse apego emocional a isso? Até quando? Há um brado profético aqui essa manhã, para dizer até quando você vai ficar sentindo e remoendo isso. Até quando, mulher, você vai estar nesse relacionamento que você sabe que não é de Deus? Até quando? Apegado a uma pessoa que Deus já está dizendo, filha, não é esse, muda a página. Atualiza. Enquanto você está apegado aos Saús, você não verá os Davis reinando, irmão. Enquanto você está apegado aos Saús, você não verá os Davis reinando. Tempos novos para serem liberados, primeiro precisam da gente liberar certas emoções que agarraram na gente. Certas tristezas e desânimos que grudaram igual chiclete. Samuel teve que deixar isso de lado, para ir lá na casa de Jessé e levantar o melhor rei da história de Israel. Davi, da onde, irmão? Uau! Pensa comigo, as pessoas diziam, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Filho de Deus veio de Davi. Tem muita coisa para acontecer quando você se levantar para viver o novo tempo, irmão. Até quando? Você vai ficar triste por Saul. E o quarto e último, até quando, que eu queria falar. Está lá em Números, eu queria até chamar os músicos aqui. Números capítulo 14, verso 11. Até quando da preguiça, até quando da indecisão, até quando do apego emocional. E o quarto e último, até quando? Está aqui em Números capítulo 14. Números capítulo 14, verso de número 11. Vou ler junto com vocês. E o Senhor disse a Moisés. Nossa palavra-chave aí, 1, 2, 3 e... Até quando? Até quando este povo me tratará com pouco caso?
De novo a nossa palavra-chave agora. Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Uau! Até quando esse povo vai fazer pouco caso de mim? Até quando esse povo vai recusar crer em mim? Me escute, eu já vou terminar. Quem diz isso, irmão, mexe muito com o meu coração, porque é o nosso Deus. É o nosso Deus que está dizendo, até quando esse povo não vai crer em mim, depois de tudo o que eu fiz por eles? Eu acho interessante isso, sabe por quê? Porque Deus já tinha feito na vida dos israelitas vários sinais. Todos nós sabemos deles. Deus mandou 10 pragas vindo sobre o Egito para libertar o povo de Israel. Deus fez o mar vermelho abrir. Deus levou o povo no deserto. E agora, irmãos, Deus estava prestes a dar a terra prometida para eles, mas eles estavam se recusando a crer. E Deus fez uma argumentação muito lógica. Deus disse assim: até quando eles não vão crer em mim, depois de tudo que eu já fiz por eles? Depois de tudo que eu já fiz por eles, o que eles acham que eu vou fazer nesse tempo de pandemia? Depois que eu tirei eles do Egito, depois que eu tirei eles do mundo, do vício, das drogas, da prostituição, da depressão, do desânimo, o que o povo do Senhor acha que eu vou fazer com eles nesse tempo? Irmãos, na sua história tem sinais de Deus suficientes para Deus dizer assim: filho, o que eu fui no passado, eu vou ser no presente. Se eu perdoei os seus pecados, eu posso também sarar as suas finanças. Se eu salvei a sua vida, eu posso curar essa enfermidade. Se eu abençoei você na sua vida espiritual, eu posso sarar e restaurar esse desânimo que você está sentindo. Não se recuse a crer em mim. O Senhor diz: até quando eles se recusarão a acreditar em mim? Não feche o seu coração nessa hora, nesse tempo, à fé, a acreditar de novo. E eu estou dizendo isso, irmãos, porque em meio de tanta notícia ruim, muita gente começa a fechar o coração e se recusar a acreditar abertamente e livremente como antes. Mas o Senhor me trouxe aqui essa manhã para liberar um despertamento ainda maior sobre a sua fé, sobre a sua adoração, sobre aquilo que Deus está para fazer. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será para sempre. Se você crê assim, fique de pé onde você está. Isso. Levante as suas duas mãos aos céus. Não tenha agora preguiça de clamar. Isso. Não tenha preguiça por causa da máscara. Não tenha preguiça não. Abra sua boca. Abra sua boca. Tempo da preguiça, da indecisão, do apego emocional a coisas que te destroem. O tempo da incredulidade, ele se foi nessa igreja. Essa igreja será levantada como um lugar de fé, um lugar que responde às perguntas de Deus com fé, que responde às perguntas do céu com convicção, com arrependimento, com mudança, com transformação. Oh! Isso, igreja, isso. Levante as mãos e a sua voz. Xarabá, xarará, barabá, xarará.